Uma empresa brasileira custa milhões para criar chips e rastrear bois, e ainda é uma empresa estatal que funciona com base em impostos pagos pelos brasileiros. Como assim? Essa é a Ceitec. É uma empresa com a finalidade de desenvolvimento e fabricação de chips nacionais. Porém, é alvo de muitas críticas por ter uma tecnologia obsoleta, altos custos e poucos produtos. Os críticos afirmam que a estatal tem um único produto, que é esse chip de monitoramento de gado, conhecido como chip do boi, que nunca foi produzido em escala e nem usado comercialmente. Por isso, o governo Bolsonaro tentou vender a empresa, não conseguiu, tentou liquidar, ou seja, simplesmente vender os ativos da empresa sem que ela continuasse a existir, e também não conseguiu. O Tribunal de Contas da União impediu o processo. Mas afinal de contas, o que é a Ceitec, o que ela produz, e ela é realmente necessária? Seus custos se justificam? E o que é o chip do boi? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso. Meu nome é Guilherme, espero que você fique e vamos entender um pouco mais o que é a Ceitec. A Ceitec é uma estatal brasileira fundada em 2008 no governo Lula. A partir de uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também com a Universidade Católica do Rio Grande do Sul, nasceu essa que é a única empresa da América Latina a produzir chips e semicondutores. A Ceitec tem certificação de segurança emitida pela autoridade certificadora oficial do mundo, uma certificação que somente 7 empresas no mundo possuem. Todavia, hoje a estatal depende de recursos da União, não gera receita suficiente para se manter, apesar de ter nascido da necessidade do chip do passaporte brasileiro. A Casa da Moeda iria produzir a capa e o conteúdo do passaporte brasileiro, e o chip que pertence ao passaporte seria produzido pela Ceitec. Todavia, a Casa da Moeda acabou não fechando um acordo e continua comprando o chip de uma empresa italiana. A discussão dessa compra e desse acordo foi polêmica. Todavia, a Ceitec continua sem o contrato e a Casa da Moeda continua comprando dessa empresa italiana o chip do passaporte. De toda forma, a Ceitec ficou sem o contrato e sem o faturamento advindo do passaporte brasileiro. Importante deixar claro que o objetivo da Ceitec não é competir com a Intel e a AMD no oligopólio de produção de chips no mundo. Na verdade, a ideia da Ceitec é produzir chips para outras áreas e mercados que têm necessidades que não são atendidas pela altíssima tecnologia dos concorrentes, como por exemplo, acabamos de mencionar, o próprio chip do passaporte brasileiro. Mas também a Ceitec produzia outras tecnologias, como etiquetas eletrônicas de identificação e o mencionado e famigerado chip do boi, que nunca foi produzido em escala e nem usado comercialmente. Em linhas gerais, o chip do boi nada mais é do que um microchip inserido no animal para rastrear sua localização e conservar várias informações dos bovinos. Assim, o agronegócio brasileiro teria uma tecnologia de ponta para apresentar para o mercado externo e mostrar, por exemplo, que o animal não transitou por um território que esteja afligido por uma doença aftosa, por exemplo. Também comprovar que ele tem todas as vacinações necessárias. Se essa empresa tem tanta tecnologia envolvida e tem tanto potencial de desenvolvimento, por que a necessidade de venda ou de liquidação da Ceitec? Ao fazer pesquisa desse material, li vários artigos e notícias relacionadas à liquidação e à venda dessa empresa. E o argumento principal é que tem que liquidar porque não dá lucro. A verdade é que esse não pode ser o único argumento. Para se ter uma noção, a indústria de semicondutores, que é onde a Ceitec participa, ela é subsidiada por recursos públicos em todo o mundo. Na Ásia, 40% do faturamento das empresas de semicondutores são financiadas pelo Estado. Nos Estados Unidos da América, que é como sempre o maior exemplo de liberalismo econômico, 25% desse setor é financiado pelo Estado. Em resumo, não tem chip no mundo sem dinheiro público em algum lugar. Dessa forma, o argumento de que tem que liquidar porque custa muito caro para o governo precisa ser revisto. A Ceitec é a única fábrica de chips do hemisfério sul, mas apesar disso custa apenas 0,7% do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, ou seja, um valor bastante irrisório. Outra questão polêmica e importante nessa discussão é sobre o financiamento frustrado. Como mencionado anteriormente, a ideia da Ceitec
era ter um contrato de longa duração com a Casa da Moeda para a produção do passaporte brasileiro. Essa compra poderia ajudar muito no financiamento da CEITEC a longo prazo. Todavia, a compra dos chips acabou sendo mantida com a empresa italiana e, vale destacar, essa compra é feita sem licitação. Esse é um mistério que ainda precisa ser desvendado acerca do financiamento da CEITEC e das compras da Casa da Moeda brasileira. Por fim, vale a pena mencionar que a indústria, o mercado de semicondutores é um mercado estratégico de importância nacional. A pandemia e as mudanças climáticas vêm reduzindo cada vez mais a oferta desses insumos no mundo. Aqui no Brasil, a produção de automóveis foi bastante impactada pela dificuldade de importação de semicondutores. Tudo isso deixa muito claro a importância de se ter uma fábrica não só nacional para o Brasil, mas também para a região da América Latina. 82% dos semicondutores que equipam carros, celulares e aparelhos eletrônicos como um todo são produzidos por uma única empresa, um conglomerado em Taiwan, que vive sob risco permanente de invasão da China. Portanto, além de ser um recurso estratégico fundamental para os países, também é um setor que vive sob o risco de ameaça chinesa. Ainda vale a pena mencionar algumas vantagens extras de se ter uma indústria que produz equipamentos tão complexos como chips e semicondutores. Esse tipo de mercado gera empregos complexos de alta qualidade, ou seja, engenheiros, técnicos em informática e especialistas nesse tipo de assunto. Esse tipo de emprego paga mais e gera melhor qualidade de vida, portanto, os países que têm esses mercados geralmente apresentam uma classe média mais forte e mais bem educada. Ainda, o mercado de semicondutores pode evitar a fuga de cérebros, ou seja, que brasileiros extremamente qualificados e boa parte deles que hoje já estão no CEITEC tenham que se mudar para outros países para exercer sua função. Diante do estudo feito para a produção desse vídeo, fica muito claro que a indústria de semicondutores é um investimento estratégico para qualquer país do mundo e precisa ser feito, ainda mais num país com as dimensões continentais do Brasil e com a necessidade permanente de reindustrialização. Vale lembrar que a Embrapa, a Embraer, a Petrobras, a Vale do Rio Doce são empresas que não se pagaram da noite do dia, e sim foram investimentos de longo prazo feitos principalmente pelo governo nacional. Sem empresa estatal, é muito difícil se desenvolver algumas áreas estratégicas, porque para os investidores privados não faz sentido entrar num negócio que vai demorar 20, 30, 40 anos para se pagar. Aí está a importância do pensamento de longo prazo do governo e da atuação como Estado. Todavia, precisa ter racionalidade e avaliar qual é o caso da CEITEC. Realmente há mercado para a produção do chip brasileiro? Talvez. A população bovina é maior que a população de humanos no Brasil. O agronegócio do Brasil já é de alta tecnologia, portanto, rastreamento de boi faz bastante sentido. E o chip no passaporte pode e deve ser de tecnologia nacional. Esses argumentos todos levantados fazem a venda ou a liquidação da CEITEC ser muito pouco vantajosa. Obrigado por ter ficado até aqui, espero que tenha gostado do vídeo e deixe aqui no comentário qualquer observação, crítica ou complementação ao conteúdo que queira fazer. Se você gostou, clica no curtir, compartilha e se inscreve no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.